A poeira fina e avermelhada do caminho parecia colar-se à pele cansada de Maria. Grávida de aproximadamente 6 meses, ela arrastava o corpo exausto, cada passo um doloroso lembrete do vazio gélido em seu peito. O ventre proeminente marcava a vida que carregava e a rejeição que a condenara. Em sua mão, uma velha mala de viagem de couro surrado, única herança visível de uma vida que desmoronara. As vozes de sua família, talvez de uma madrasta cruel ou de pais intransigentes, proferiram as palavras de expulsão com frieza cortante, lançando-a num abismo de desamparo e vulnerabilidade. O medo dançava em seus olhos turvos, mas uma determinação silenciosa e inabalável se recusava a ceder. Ao seu lado, um cavalo de pelagem escura, quase da cor da noite, cocheava levemente, mas com dignidade surpreendente. Era Mistério, seu companheiro leal e o enigma que a acompanhava. Seus olhos de um castanho profundo guardavam inteligência, lealdade que pareciam transcender a natureza animal. Um consolo em meio ao caos. Ele era seu último presente, ou sua herança mais inusitada. Um mistério sobre 4 patas que despertava curiosidade e desconfiança. Mistério era o único laço com o passado que ela não queria esquecer. Um farol silencioso em sua jornada incerta. Os portões imponentes de um aras erguiam-se à distância, rompendo o horizonte. Cercas de madeira bem cuidadas, pastos verdejantes sob o sol da tarde, prometiam um refúgio, um santuário distante da crueldade urbana. No entanto, à medida que se aproximavam, a vasta extensão do local e o silêncio da chegada apenas acentuavam a fragilidade de Maria e a incerteza de seu destino. A esperança era um fio tênue. O capataz, um homem experiente com rugas profundas e um olhar intrinsecamente cético, foi o primeiro a avistá-los. Sua expressão de surpresa rapidamente transformou-se em profunda desconfiança. Ele observou a jovem visivelmente grávida, carregando o fardo de uma vida, e o cavalo que parecia estranho demais, rústico e deslocado para os padrões impecáveis do Haras. A postura do capataz, com os braços cruzados, já sugeria que a presença de Maria e seu animal era vista mais como um problema indesejado do que como um pedido de socorro. Os donos do Haras, um casal de semblante austero e olhar distante, foram informados da chegada. Sua primeira reação foi de notável relutância e apreensão. Eles questionaram a origem de Maria, sua história, e a pertinência de abrigar uma jovem grávida sem referências e um cavalo de linhagem desconhecida. Argumentos sobre custos, a reputação do Haras e a inconveniência da situação foram rapidamente levantados, reforçando o clima de rejeição que Maria, infelizmente, já conhecia tão bem. Enquanto Maria tentava explicar sua situação, a voz embargada pela emoção e pelo cansaço, a atenção dos donos parecia se desviar para a mala velha em sua mão. Era um objeto simples, mas carregava consigo o peso esmagador de sua vida desfeita, um testemunho silencioso de sua completa despossessão. A cena ressaltava a dignidade que ela tentava manter, apesar da humilhação profunda que sentia. Ela não pedia esmola. Suplicava, com os olhos, por um lugar seguro para si e para o filho que carregava. Mistério, por sua vez, exibia um comportamento protetor incomum, posicionando-se sutilmente entre Maria e os olhares curiosos. Após muita insistência do capataz, que apesar de seu ceticismo, sentiu um lampejo de compaixão forçada e relutante, os donos do Haras aceitaram Maria e o cavalo, mas sob condições extremamente estritas. Eles ofereceram um alojamento simples nos fundos da propriedade e trabalho pesado, deixando claro que sua estadia seria temporária e sujeita a constante avaliação. O cavalo, considerado de valor questionável e uma possível anomalia, foi relegado a um cercado afastado, longe dos animais de linhagem pura. Esta aceitação provisória era um fio tênue de esperança, mas também
uma ameaça constante de expulsão, mantendo a jovem e o espectador apreensivos sobre o futuro incerto de Maria e seu fiel companheiro de quatro patas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A rotina no Haras impunha-se a Maria com a brutalidade fria do trabalho braçal. Cada amanhecer trazia consigo um fardo crescente de tarefas, da alimentação dos animais à limpeza das baias, da qual ela, em sua condição, sentia o peso de cada balde de água, de cada feno carregado. O cansaço físico era uma névoa constante, mas o esgotamento emocional era ainda mais profundo. A indiferença dos outros funcionários e peões, misturada a cochichos mal disfarçados e olhares carregados de preconceito, reforçava sua sensação de isolamento, lembrando-lhe a fragilidade de sua posição. Sentia-se um espectro, invisível para alguns, um estorvo para outros. Nesse cenário de hostilidade velada, o cavalo, a quem Maria carinhosamente chamava de Mistério, permanecia como seu único confidente e âncora. De sua baia afastada, Mistério seguia cada movimento de Maria com seus olhos expressivos. Quando ela passava, exausta, ele relinchava baixinho, um som quase imperceptível que parecia vibrar diretamente em sua alma, como se partilhasse de sua angústia. Maria buscava nele a única forma de carinho e compreensão que encontrava. Seus dedos deslizavam pela pelagem escura do animal, e ele respondia com um leve roçar da cabeça, um reconhecimento mútuo de suas existências solitárias. Esse vínculo profundo, a lealdade inabalável de Mistério, era a única fonte de consolo em um ambiente que parecia determinado a esmagar seu espírito. Entre os peões, havia um homem que se distinguia. João, mais velho e reservado, possuía uma sabedoria silenciosa que o afastava do burburinho e do julgamento alheio. Ele observava. Seus olhos, acostumados aos meandros da natureza e dos animais, notavam a profunda conexão entre Maria e Mistério. Ao contrário dos outros, sua curiosidade não vinha do preconceito, mas de uma percepção aguçada, quase instintiva. Ele via como o cavalo reagia a Maria, uma resposta que ele jamais havia presenciado em qualquer outro animal, com qualquer outro ser humano. Era algo além da obediência. Era uma devoção. João, com sua discrição habitual, começou a perceber detalhes que escapavam aos olhares apressados dos demais. Mistério, apesar de sua aparência rústica e comum, exibia uma inteligência incomum, quase sobrenatural. Ele parecia antecipar as necessidades de Maria, por vezes empurrando um balde de água para mais perto dela, quando a via sedenta, ou roçando sua cabeça contra o ombro dela em momentos de perigo iminente, como se a alertasse de um galho caído ou de um degrau irregular. Suas emoções eram complexas. Um espectro que ia da tranquilidade mais profunda à agitação súbita, sempre em sintonia com o ambiente, ou, mais notavelmente, com o estado de espírito de Maria. Mistério reagia de forma peculiar a certos sons metálicos ou a cheiros específicos que apenas João parecia notar, como se guardasse memórias ou um conhecimento que desafiava a lógica animal. Tentando compartilhar suas observações com o capataz e outros peões, João encontrava apenas descrédito. Eles zombavam de suas teorias, atribuindo o comportamento do cavalo a maus hábitos ou a estranheza de um animal trazido por uma forasteira problemática. Os veteranos do Haras, ancorados em suas certezas e na rotina, descartavam qualquer ideia que fugisse ao comum, como superstição ou imaginação de um velho. Esse isolamento em sua percepção, contudo, não fez João desistir. Pelo contrário, intensificou sua determinação silenciosa em desvendar o mistério que envolvia Mistério. A pressão sobre Maria aumentava a cada dia. Os donos do Haras, insatisfeitos com a lentidão dela nas tarefas mais pesadas,
agravada pela gravidez avançada e talvez influenciados pelos cochichos e a opinião geral de que Maria era um estorvo, estabeleceram um ultimato. Ela teria um prazo curto, de algumas semanas, para provar seu valor, ou teria de encontrar outro lugar para ir. O relógio dramático começou a tic-taquear impiedosamente, cada segundo acentuando a sensação de iminência do desastre para Maria e o filho que carregava em seu ventre. O pânico sutil começava a se instalar no coração da jovem, mas ela se recusava a ceder. Em um de seus momentos de observação solitária, enquanto o mistério pastava no cercado afastado, João notou algo físico no cavalo que o intrigou profundamente. Enquanto o animal se virava, uma mancha irregular, quase imperceptível sob a pelagem escura e densa, atraiu sua atenção. Não parecia uma cicatriz acidental. A forma sugeria um design, um padrão que lhe era vagamente familiar, como algo que ele vira em lendas antigas sobre cavalos ou em gravuras esquecidas. Este era o primeiro sinal concreto, uma pista tangível de que mistério escondia muito mais do que se supunha. Era a primeira peça visível de um quebra-cabeça que João sentia que precisava montar, um gancho para uma revelação que poderia mudar o destino de todos. O sol impiedoso castigava o lombo cansado de Maria enquanto ela arrastava mais um pesado fardo de feno para os fundos do estábulo. A cada passo, a dor lancinante nas costas parecia uma pontada aguda, um lembrete cruel de que seu corpo estava chegando ao limite físico. A gestação avançada, agora entrando nos 7 meses, pesava não apenas em seu ventre, mas em sua alma sobrecarregada pela injustiça. O suor escorria por sua testa, misturando-se com as lágrimas silenciosas que ela se recusava a deixar cair diante dos outros peões. A solidão no Aras era como um deserto vasto. Maria estava cercada de gente, mas ninguém realmente a via com humanidade. As dores físicas eram pequenas quando comparadas ao imenso vazio deixado pela rejeição amarga de sua própria família. Nas noites mal dormidas, no pequeno cômodo úmido que lhe servia de abrigo, Maria era assombrada por flashbacks vívidos da traição de seus entes queridos. As vozes de seu pai e de sua madrasta ecoavam nas paredes descascadas como chicotadas. Ela ainda podia ouvir o som seco da porta se fechando e o grito de sua madrasta chamando-a de vergonha da família, uma mancha que precisava ser removida. A imagem de seu pai, desviando o olhar enquanto ela era empurrada para a estrada com nada além de uma mala velha, era uma ferida aberta. Aquela traição era o combustível de sua luta diária. Ela precisava sobreviver para provar que era mais do que a desonra que tentaram lhe impor. Enquanto Maria lutava contra a exaustão, João agia com a paciência de quem conhece os segredos da terra. Ele se tornou uma presença constante e silenciosa ao redor de Mistério. O peão veterano passava horas estudando cada detalhe do animal, desde o modo como ele posicionava as orelhas ao ouvir um som distante até a cadência rítmica de sua respiração. João mergulhou em memórias antigas e consultou discretamente alguns moradores idosos da vila vizinha, buscando qualquer fragmento de história ou lenda que pudesse explicar a natureza única e a inteligência superior daquele cavalo de pelagem escura. Foi em uma tarde de céu carregado, enquanto João limpava cuidadosamente a pelagem de Mistério para acalmar o animal após um susto com um trovão, que a verdade finalmente começou a se revelar de forma física. Ao afastar a crina densa na base do pescoço, João descobriu uma marca distintiva e fascinante. Não era uma marca de ferro quente, mas um padrão natural de crescimento de pelos que formava um símbolo quase apagado pelo tempo. Era a imagem perfeita de uma estrela de 3 pontas, delineada com precisão, mas mantida oculta à vista de todos por muitos anos. A descoberta deixou João em um estado de choque silencioso.
O cavalo parecia sentir a gravidade do momento, permanecendo absolutamente imóvel, enquanto os dedos calejados do velho peão passavam sobre o sinal sagrado. João percebeu que o enigma era muito mais profundo do que uma simples linhagem comum. Mistério reagia de forma extraordinária a certos estímulos. Quando João testou um assobio em tons baixos que imitava chamados de caça antigos, o cavalo respondeu com uma postura de nobreza absoluta, como se estivesse atendendo a um chamado de seus ancestrais mais nobres. No entanto, a dedicação de João em proteger Maria e o animal despertou a fúria dos funcionários intolerantes. O capataz e os outros peões, cegos pelo preconceito, intensificaram as críticas e as zombarias maldosas. Eles viam Maria como um fardo econômico e João como um velho que perdera o juízo por se importar com uma forasteira. Riam pelas costas, chamando João de protetor de pangarés e acusando Maria de se aproveitar da bondade dos donos. A pressão social no Haras tornou-se um obstáculo asfixiante e o prazo fatal dado pelos proprietários para que Maria fosse expulsa aproximava-se de forma impiedosa. A peça final do quebra-cabeça surgiu quando João, em suas pesquisas nos arquivos empoeirados do Haras, encontrou um registro histórico dos fundadores originais da propriedade. Ao abrir um livro de couro carcomido pelo tempo, ele viu o brasão oficial da dinastia fundadora. Ali, no centro do emblema, estava exatamente a mesma estrela de 3 pontas que ele vira no pescoço de Mistério. João percebeu, com um calafrio de revelação profunda, que o animal era o último descendente vivo de uma linhagem lendária que todos acreditavam estar extinta há décadas. O cavalo de Maria não era apenas valioso. Ele era a própria essência e o legado perdido daquelas terras, uma verdade avassaladora que estabelecia um vínculo inquebrável com o passado do Haras. A contagem regressiva para a partida de Maria pesava mais do que o próprio ventre, que agora parecia se tornar um fardo impossível de carregar sob o sol inclemente do Haras. Faltavam apenas 7 dias para o fim do prazo imposto pelos proprietários, e a atmosfera ao redor dos alojamentos estava saturada de uma expectativa cruel. Os outros peões já evitavam cruzar o olhar com ela, como se a sua presença fosse uma má sorte contagiosa. Maria sentia que o chão estava desaparecendo sob seus pés, mas a urgência daquela situação desesperadora acabou por forjar um laço definitivo entre ela e o único homem que não a via como um problema a ser descartado. Ao perceber que João era o seu único aliado verdadeiro, Maria finalmente permitiu que a barreira de desconfiança e silêncio que a protegia fosse quebrada. Em uma tarde de ventos quentes, enquanto João examinava a marca da estrela de 3 pontas sob a crina de Mistério, Maria se aproximou e, com a voz trêmula pela exaustão, começou a contar a verdade. Ela revelou que o cavalo não fora encontrado por acaso. Mistério fora um presente secreto de seu avô materno, um homem que, em seu leito de morte, sussurrou que aquele animal era a única herança que realmente importava. Seu avô dizia que o cavalo carregava o sangue de reis e que, no momento certo, ele devolveria a Maria tudo o que a vida lhe havia tirado. Na época, Maria achou que eram apenas delírios de um velho moribundo, mas agora, vendo a seriedade nos olhos de João, as peças começavam a se encaixar. João ouviu cada palavra com uma reverência solene. Ele compreendeu que a chave para a salvação de Maria não estava no trabalho braçal que ela já não conseguia realizar, mas no passado esquecido daquelas terras. Com uma determinação renovada, o velho peão decidiu que era hora de buscar provas irrefutáveis. Ele sabia que os arquivos do Haras guardavam segredos que os atuais donos, em sua busca frenética por lucros rápidos, haviam ignorado por gerações.
João dirigiu-se à ala antiga da casa principal, onde uma biblioteca esquecida e mergulhada na penumbra acumulava séculos de história em suas estantes de carvalho. O cheiro de papel mofado e couro envelhecido saudou João assim que ele abriu as portas pesadas da biblioteca. Durante horas, sob a luz fraca de uma lamparina, ele vasculhou velhos diários de montaria, registros de nascimento de potros e fotografias em preto e branco que o tempo transformara em tons de sépia. Suas mãos calejadas folheavam com cuidado pergaminhos desgastados e genealogias complexas, até que seus olhos cansados encontraram algo que fez seu coração falhar uma batida. Escondido entre as páginas de um livro de registro datado de 1892, João descobriu um pergaminho raro e amarelado. O documento era uma descrição detalhada de uma linhagem lendária de cavalos que os fundadores do Harras haviam trazido do outro lado do oceano. Eram animais conhecidos pela inteligência que beirava o sobrenatural e por uma lealdade que transcendia a própria vida. O texto descrevia com minúcias a marca física que autenticava aquela linhagem. Uma estrela natural de 3 pontas, situada exatamente na base do pescoço do lado esquerdo. Ao ler aquilo, João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O pergaminho revelava que esses cavalos eram considerados os guardiões da prosperidade do Harras e que a sua pureza era o selo de proteção daquelas terras. A revelação foi ainda mais profunda ao descobrir que o cavalo original dessa linhagem, o patriarca lendário, havia desaparecido misteriosamente décadas atrás, levando consigo a glória máxima do Harras. O documento deixava claro que qualquer descendente direto dessa linhagem não era apenas um animal valioso, mas o legítimo herdeiro do prestígio da propriedade. Mistério não era apenas um cavalo de linhagem rara. Ele era o elo perdido que todos acreditavam estar extinto. Ele era um descendente direto do semental fundador. Um tesouro genético e histórico que valia mais do que toda a estrutura física do Harras atual. João e Maria agora detinham um conhecimento avassalador. O cavalo que fora desprezado pelo capataz e visto como um estorvo pelos donos era, na verdade, a salvação econômica e moral do lugar. A genética de Mistério tinha o potencial inexplorado de revitalizar todo o plantel de animais do Harras, devolvendo a ele o status de linhagem pura que havia sido perdido com o tempo. João percebeu que a marca no pescoço do animal era, na verdade, um selo real. Uma prova de que a história de Maria estava entrelaçada com a fundação daquele solo de uma maneira que ninguém jamais poderia imaginar. A verdade sobre a ascendência de Mistério transformou-se em uma ponte entre um passado glorioso e o futuro incerto de Maria, deixando-os prontos para enfrentar o julgamento final, que se aproximava com a força de uma tempestade. A aurora de segunda-feira trouxe consigo uma névoa fria que parecia pressagiar o confronto inevitável que mudaria os rumos daquela propriedade. João, segurando o pergaminho amarelado com a firmeza de quem carrega uma verdade sagrada, caminhou ao lado de Maria em direção à casa grande do Harras. Cada passo sobre o cascalho da entrada soava como uma batida de tambor, ecoando a ansiedade que apertava o peito da jovem. Maria, com a mão protetora sobre o ventre que agora denunciava sua fragilidade e sua força, sentia o peso do ultimato que restava apenas alguns dias para se cumprir. Eles foram recebidos na varanda de madeira escura pelo casal de proprietários, cujos rostos austeros e fechados refletiam a dureza da terra que governavam com mãos de ferro. João começou a falar, sua voz grave e solene cortando o silêncio tenso da manhã. Com movimentos lentos e respeitosos, ele estendeu o documento antigo, explicando detalhadamente a linhagem de Mistério e a marca da estrela de 3 pontas que ele portava. No entanto, o ceticismo dos donos era uma muralha de gelo difícil de transpor. Eles olharam para o papel gasto com desdém,
sugerindo que João estava apenas tentando salvar a forasteira de seu destino inevitável por pura compaixão mal direcionada. O proprietário, um homem de ombros largos e olhar cansado pela busca incessante por lucros, riu sem qualquer alegria, afirmando que lendas de família não pagavam as contas e que a presença de uma jovem grávida sem referências continuava sendo um fardo que eles não estavam dispostos a carregar. A situação piorou quando o proprietário mencionou uma carta recente que recebera, enviada pela madrasta de Maria. As palavras contidas naquela correspondência eram venenosas, pintando a jovem como uma mentirosa manipuladora que fugira de casa para esconder seus próprios erros e desonrar o nome da família. Essa desqualificação pessoal atingiu Maria como um golpe físico, fazendo as lágrimas queimarem em seus olhos enquanto ela lutava para manter a dignidade. O capataz, que observava tudo de longe com um sorriso de escárnio, parecia saborear a derrota iminente da dupla. Porém, o destino tinha outros planos para aquela manhã. Um grito de pânico rompeu o debate na varanda, vindo dos cercados principais. Um dos garanhões mais valiosos do Haras, um animal de temperamento explosivo e linhagem cara, havia se soltado por descuido de um peão novato. O animal estava provocando o caos absoluto, empinando e desferindo coices perigosos, ameaçando ferir outros cavalos e os funcionários que tentavam, sem sucesso, contê-lo com cordas e gritos. No meio da confusão generalizada, uma criança pequena, filha de uma das cozinheiras do Haras, acabou ficando presa em um canto do cercado, bem no caminho do animal enfurecido. Foi nesse momento de pânico absoluto que Mistério agiu. Sem que ninguém desse qualquer comando, o cavalo de Maria, que estava em um piquete lateral, saltou a cerca com uma agilidade e precisão que desafiavam sua aparência rústica. Ele não correu para fugir do perigo, mas sim para interceptar o garanhão descontrolado. Mistério posicionou-se entre o animal furioso e a criança encolhida no chão, emitindo um relincho tão profundo e autoritário que pareceu fazer o solo vibrar. Com uma inteligência que paralisou todos os presentes, ele não usou a força bruta, mas sim uma série de movimentos calculados e uma presença imponente que, inexplicavelmente, acalmou o garanhão em poucos segundos. O perigo fora neutralizado por uma ação que transcendia o comportamento animal comum. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os proprietários que haviam assistido a tudo da varanda estavam estáticos, com os olhos fixos na cena. A evidência da excepcionalidade de Mistério não era mais uma teoria em um papel velho. Era um fato vivo e pulsante diante de seus olhos. A matriarca do Haras, que até então permanecera em um silêncio gélido e distante, sentiu uma batida forte no peito. Ao observar Mistério parado no centro do cercado, com a crina ao vento e a marca da estrela brilhando intensamente sob o sol, que finalmente rompia a névoa, uma lembrança de sua própria infância começou a emergir das sombras. Ela se recordou das histórias contadas pelo seu avô, o fundador daquelas terras, sobre um cavalo sentinela que possuía uma inteligência sobrenatural e que fora o pilar da prosperidade original da família. João, percebendo a mudança no clima, revelou então a parte final de sua descoberta. A linhagem de Mistério estava ligada aos fundadores por um pacto de lealdade secular, um segredo de família que fora esquecido nas brumas do tempo. O cavalo não era apenas um animal valioso, ele era o guardião de um legado perdido que agora retornava para cobrar sua posição. Os proprietários enfrentavam agora um dilema moral devastador. Reconhecer a verdade significava admitir o preconceito e a crueldade contra Maria, mas também significava a chance de salvar o Haras da decadência. A verdade era inegável,
e o despertar daquela memória antiga forçava uma reavaliação completa de tudo o que acreditavam até então. A tarde caía sobre o horizonte com uma tonalidade alaranjada que parecia incendiar as copas das árvores, lançando sombras longas e dramáticas sobre o solo batido do pátio central do Harrah's. O ar, antes carregado de uma tensão elétrica quase insuportável, agora estava envolto em um silêncio reverencial, quebrado apenas pelo som ocasional de um relincho vindo das cocheiras distantes. Os donos do Harrah's, o senhor e a senhora que por tanto tempo mantiveram seus corações trancados sob a chave da austeridade e da busca por lucros, haviam convocado cada alma que vivia e trabalhava naquela imensidão verdejante. Peões de mãos calejadas, tratadores com cheiro de feno impregnado nas roupas e até mesmo a cozinheira, que ainda abraçava o filho pequeno com uma força protetora e trêmula, formaram um semicírculo hesitante diante da varanda da casa grande. No centro daquela assembleia improvisada, Maria permanecia como uma estátua viva de dignidade e resistência silenciosa. Sua blusa simples de algodão, já bastante apertada pelo avanço evidente da gravidez, não conseguia esconder a força de sua postura ereta. Ao seu lado, João mantinha o pergaminho amarelado, estendido sobre uma mesa de madeira rústica, tratando o documento com o cuidado que se dedica a uma relíquia sagrada. Mistério, o cavalo que fora motivo de chacota, desdém e até de sugestões de descarte, parecia ter crescido em estatura diante dos olhos de todos. Sua pelagem escura brilhava intensamente sob os últimos raios de sol, e a marca da estrela de 3 pontas em seu pescoço pulsava com uma nobreza que nenhum título de propriedade ou valor monetário poderia comprar. O proprietário, cujos olhos agora carregavam uma umidade incomum para um homem conhecido por sua dureza inflexível, pigarreou longamente para limpar a voz que parecia presa na garganta por um nó de arrependimento. Ele começou a falar, não com a autoridade ríspida de um patrão, mas com a humildade profunda de quem acaba de ser despertado de um longo sono de ignorância e preconceito. Ele anunciou solenemente a todos os presentes que a história do Harrah's acabava de ser reescrita diante de seus olhos. Explicou com pausas para conter a emoção que o animal à frente deles era o elo perdido, o descendente direto da linhagem fundadora que garantira a glória e a prosperidade daquelas terras há muitas décadas. Cada palavra sua caía como uma pedra pesada em um lago calmo, criando ondas de murmúrios e espanto absoluto entre os funcionários. O ceticismo, que antes dominava o ambiente, foi substituído por uma admiração súbita, quase mística, pelo animal e pela mulher que o trouxera. Foi então que Maria, sentindo que o momento de sua verdade definitiva havia finalmente chegado, deu um passo à frente. Sua voz começou de forma suave e ligeiramente trêmula, carregada pelo cansaço acumulado de meses de solidão e medo, mas rapidamente ganhou a firmeza inabalável de quem não tem mais nada a esconder ou temer. Ela compartilhou com todos a crueldade de sua partida forçada, o frio cortante das noites em que não tinha onde repousar a cabeça e a dor excruciante de ser rejeitada pelo próprio sangue por carregar uma nova vida sem o aval da família. Contou sobre as palavras venenosas de sua madrasta que tentaram enterrar sua reputação sob camadas de mentiras e desonra. No entanto, sua voz se iluminou de forma radiante quando falou de mistério. Ela descreveu como o cavalo a escolhera na escuridão de seu desespero, como ele se tornara seu confidente silencioso nas estradas desertas, e como mesmo quando ela mesma perdia a fé em Deus e nos homens, o animal a empurrava para frente com uma lealdade que desafiava a lógica. O relato de Maria não era apenas uma defesa de si mesma, mas um manifesto poderoso sobre a dignidade humana e a força da resiliência. Ela não pedia esmolas, favores ou piedade.
Ela apenas reivindicava o direito de existir e de proteger o filho que estava por vir em um ambiente de verdade. O impacto emocional de suas palavras foi devastador para aqueles que a haviam julgado apressadamente como uma forasteira oportunista. A proprietária do harás, sentindo as lágrimas correrem livremente pelo rosto envelhecido, caminhou lentamente até Maria, diante de todos os funcionários e peões. Com um gesto de humildade que nenhum dos presentes jamais esqueceria, ela pegou as mãos calejadas e ásperas da jovem e pediu perdão em voz alta. Pediu perdão pela cegueira espiritual, pelo preconceito social e pela frieza desumana com que a trataram desde sua chegada. Prometeu solenemente que, a partir daquele dia, Maria nunca mais caminharia sozinha e que aquele Harás seria o lar seguro e próspero para ela, para seu bebê e para o guardião de 4 patas que trouxera a justiça e a honra de volta àquela terra. A aceitação da comunidade foi imediata e transbordante de calor humano. Os peões, que antes se afastavam para evitar o contato, agora se aproximavam com olhares carregados de um novo respeito, reconhecendo em Maria uma força de espírito muito superior à de qualquer domador veterano da região. João, observando toda a cena de um canto sombreado com um sorriso sereno e satisfeito, sentia que sua missão de buscador da verdade e protetor silencioso estava completa. O cavalo mistério parecia entender perfeitamente a magnitude do que ocorria, aproximando o focinho úmido do ombro de Maria em um gesto de carinho que selava aquele novo pacto de família e lealdade. O preconceito fora finalmente derrotado pela evidência inegável e pela compaixão renascida, transformando o Harás em um verdadeiro santuário de recomeços e esperança. Maria, agora cercada pelo calor reconfortante de uma família que ela mesma a ajudara a curar, sentiu que o peso opressor do passado finalmente havia sido deixado para trás, permitindo que a promessa de um novo futuro florescesse no solo fértil de sua dignidade restaurada. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação profunda e visível em cada centímetro daquela vasta propriedade rural. O Harás, que antes parecia um monumento à austeridade e à busca incessante pelo lucro, começou a respirar uma nova vida, florescendo sob uma atmosfera de renovação e propósito. O cavalo que Maria trouxera em meio ao desespero e ao cansaço foi solenemente batizado como soberano, um nome que não apenas honrava sua linhagem ancestral lendária, mas que também refletia sua nova posição como o pilar central das terras. Ele não era mais visto como uma criatura estranha ou de valor questionável pelos peões céticos. Agora, era tratado com uma reverência que beirava o sagrado. As cocheiras foram reformadas e novos projetos para preservar aquela genética única foram iniciados, atraindo a atenção de criadores de todo o país e devolvendo ao Harás o prestígio que as antigas lendas prometiam, transformando o local em uma referência nacional de excelência equina e honra. Maria floresceu de forma igualmente magnífica, deixando para trás a sombra da jovem expulsa e desamparada que um dia cruzara aqueles portões com pouco mais que uma mala velha e uma gravidez incerta. O brilho em seus olhos retornou com uma intensidade radiante, alimentado pela paz de um ambiente onde ela era finalmente valorizada por sua essência e não julgada por suas circunstâncias. Ela assumiu um papel vital na administração do Harás, tornando-se a ponte entre a tradição dos antigos arquivos e a prática moderna do manejo animal. Com uma sabedoria nata que parecia emanar de sua conexão profunda com a terra, Maria passou a educar a nova geração de peões e aprendizes, ensinando que a verdadeira maestria com os cavalos vinha da empatia e da compreensão silenciosa. Sua presença na casa grande tornou-se constante, e sua voz, outrora trêmula pela dor,
Agora comandava com uma firmeza serena e respeitada por todos, desde os donos até o funcionário mais humilde do pasto. João, o peão veterano cuja persistência e observação aguçada foram as chaves para desvendar o segredo de Soberano, recebeu o reconhecimento público que sua lealdade merecia. Ele foi nomeado como o guardião principal da linhagem fundadora, uma posição de alta responsabilidade que ele aceitou com a mesma modéstia e o mesmo silêncio sábio que sempre o caracterizaram. Sua aliança com Maria transformou-se em uma amizade inquebrável, um vínculo de respeito mútuo que servia de exemplo para toda a comunidade rural. Os proprietários do Haras, por sua vez, completaram sua jornada de redenção ao transformarem a cultura da propriedade. O preconceito social e a frieza que marcaram a recepção inicial de Maria foram substituídos por uma política de acolhimento e justiça, onde cada trabalhador era visto como parte de uma grande família. Eles dedicaram recursos para criar programas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, honrando a lição de humanidade que a chegada daquela jovem grávida lhes havia ensinado de maneira tão dramática. O nascimento do bebê de Maria, ocorrido em uma madrugada de céu límpido e ventos suaves, tornou-se o marco definitivo daquele novo amanhã. O nascimento foi celebrado não como o de um estranho, mas como o de um herdeiro legítimo daquela nova esperança que envolvia o Haras. O choro da criança ecoou pelas varandas, simbolizando a continuidade da vida e a vitória definitiva sobre o abandono. Toda a comunidade participou da celebração, e o pequeno menino cresceu cercado pelo carinho de dezenas de tios e avós de coração, sentindo-se seguro em um lar que sua mãe havia conquistado com resiliência e dignidade. A traição da família biológica de Maria, que a expulsara para a incerteza das estradas, tornou-se apenas uma lembrança pálida e distante. O sucesso de sua nova vida e a felicidade plena que ela agora desfrutava serviam como uma resposta silenciosa e poderosa a toda a injustiça do passado, provando que o sangue nem sempre define quem é a nossa verdadeira família, mas sim o afeto e a proteção. O cavalo soberano, o fiel mistério que fora seu único suporte nos dias de trevas, tornou-se o guardião silencioso de seu filho, demonstrando uma paciência e uma ternura extraordinárias com a criança. A simbologia daquela união era clara para todos. A verdade e a lealdade sempre prevalecem quando encontram um terreno fértil de compaixão e coragem. A porteira do Haras, que um dia representara o medo do desconhecido e a iminência da rejeição, erguia-se agora como o símbolo máximo de um portal para a paz e para um futuro de prosperidade sem limites. Na última imagem desta jornada de superação, Maria caminha tranquilamente em direção ao horizonte dourado do entardecer, segurando seu filho nos braços com uma segurança inabalável. Ela para diante da porteira principal e olha para trás, vendo o soberano galopar livremente pelos pastos verdejantes sob o olhar atento e orgulhoso de João. A cena irradia uma serenidade absoluta, selando a história com a certeza de que a justiça fora finalmente restaurada e que, onde antes havia apenas o vazio do desamparo, agora florescia um legado eterno de amor, renovação e acolhimento.